Então, se o paraíso for real e depois que a gente morrer, a gente estaria condenado a viver uma eternidade no paraíso e essas criaturas estão no paraíso, significa que quando você morrer, você vai ter que conviver com essas criaturas bizarras. Mesmo que você nunca tenha lido a Bíblia ou tocado na Bíblia, você sabe o que são anjos. Você sabe qual é a aparência dos anjos porque com certeza você já viu em algum lugar. Os anjos são representações de seres celestiais. Eles usam túnicas longas, compridas, fluidas. Eles possuem asa e uma espécie de aura na cabeça. Essa aura seria a mesma, inclusive, representada nas imagens dos santos. Você também conhece a imagem dos bebês anjos, os querubins. Eles são super fofos e por alguma razão bem racista, são sempre brancos. Brancos, do olho azul, do olho claro, com cabelos lisos. Anjos são anjos, mas anjos são brancos. Tipo, a gente não tem um anjo afro, um anjo pardo, um anjo amarelo, um anjo pele vermelha. Não. Anjos são sempre brancos. São sempre brancos, com aparências fofas, aparências sorridentes, felizes, e eles passam uma sensação de que fofo, é um anjo pra gente. Só que no vídeo de hoje eu vim aqui pra te contar que anjos não são fofos, que essa não é a aparência deles e que a nossa visão dos anjos está completamente equivocada. Eu sou Carol Capel, a sua anja caída favorita. E no vídeo de hoje nós vamos falar então dos meus colegas, os anjos. Ai, quem me pensa. Ui. No vídeo de hoje eu vou destruir a imagem angelical que você tem dos anjos. Recentemente, um artista e designer chamado Jonas Pfeiffer fez um trabalho espetacular que viralizou. Ele desenhou, ele ilustrou em 3D e fez um vídeo maravilhoso mostrando como seriam os anjos da Bíblia de maneira muito exata, de maneira muito accurate. Eu não sei o significado dessa palavra, acurada, não tem tradução para isso. É de maneira exata. Ele fez ilustrações de como seriam os anjos de maneira exata de acordo com a Bíblia. E essas ilustrações chocaram o mundo inteiro, porque o que a gente tinha até então era essa imagem de anjo que vocês estão vendo aí agora. Mas agora o que nós temos é isso. Lutem. Vocês que lutem, lidem com esses anjos aí. O conteúdo dele viralizou de uma forma bizarra e fez com que a gente percebesse que tudo aquilo que a gente acreditava ser estava errado. Os anjos então não são assim. Eles são assim. Lidem com isso. De acordo com a Bíblia, então, esses são os anjos de maneira exata e precisa, porque essa é a descrição dos anjos que tá na Bíblia. Essas criaturas abomináveis e horríveis, então, não se parecem nem um pouco com aquelas criaturas fofinhas e bonitinhas que eu tava mostrando pra vocês no começo do vídeo, né? Pelo contrário, parece que saíram de um filme de terror. Se eu topo com um anjo desse, eita, que eu corro uns 3 dias. Ou não, também, talvez eu faça amizade. Eu sou esse tipo de pessoa que faz amizade com umas coisas estranhas. Então, quem são essas coisas e por que os anjos têm essas aparências? E principalmente, por que nós deturpamos a imagem dos anjos para acreditar que eles são isso, quando na verdade eles são isso? Os anjos, eles vêm do Antigo Testamento, que é aquela primeira parte da Bíblia para os cristãos, ou a parte toda da Bíblia para os judeus, conhecida como Tanakh. Para os judeus, o Antigo Testamento foi escrito em Israel e na Palestina no século VI antes da Era Comum até o século III antes da Era Comum. Então não é antes de Cristo nem depois de Cristo, é antes da Era Comum. Mas certamente as histórias da Bíblia são muito mais antigas do que essas datas. A palavra anjos provém do grego angelos e originalmente da palavra hebraica malach, que quer dizer mensageiros, ou seja, anjos são mensageiros. Mensageiros de quem? Mensageiros do céu. São eles que conectam os céus à terra, Deus aos seres humanos. Eles vêm trazer a mensagem,
mas às vezes eles agem também em nome de Deus. Então, às vezes eles não são mensageiros, às vezes eles são milagrosos também. Por exemplo, aquele anjo da morte lá do Êxodos. Ele matou todos os primogênitos dos egípcios e ele também matou cerca de 70 mil israelitas e mais de 185 soldados assírios em apenas uma noite. Os anjos, quando aparecem na Bíblia, são descritos como seres que possuem asas, mas que eles se parecem com pessoas aqui da Terra, só que com a diferença que eles são pessoas com asas. No livro de Daniel, por exemplo, esses anjos começam a ganhar nomes, tipo Gabriel, Rafael e até Miguel. Em todo caso, os anjos são as únicas criaturas do paraíso que são descritas na Bíblia. Existem outras criaturas, mas a gente só tem a descrição dos anjos. E existe uma certa hierarquia entre os anjos. Então, dependendo como você olha para o anjo, ou seja, da hierarquia que ele está, ele vai se transformando em mais humano ou menos humano. Nós temos, por exemplo, no topo da hierarquia, os alfanes. E os alfanes são da roda de Ezequiel, só para você ter uma ideia de onde eles vieram e por que eles são tão diferentes dos anjos humanos. Principalmente o motivo pelo qual a ilustração da roda de Ezequiel é uma roda, a gente já vai ver, tá? É porque esse anjo é tipo uma coisa que gira. Tipo isso aí que tá aparecendo na tela. Em seguida, nós temos os serafins, que pra gente é uma literatura, é um termo já bem conhecido. Logo depois dos serafins, nós temos os malaques, que seriam então esses mensageiros que vêm de lá de cima trazendo a mensagem de Deus. E por último, na hierarquia, nós temos os querubins, que seriam aqueles bebês fofinhos. Só que você pode esquecer completamente agora a imagem dos bebês fofinhos com asa, tá? Porque eles não são assim. De acordo com a Bíblia, os querubins são híbridos de humanos com animais. E os primeiros vistos na Bíblia apareceram durante o episódio da expulsão de Adão e Eva do paraíso. Eles ficaram responsáveis por guardar o jardim do Éden da humanidade. A descrição mais próxima dos querubins também está no livro de Ezequiel. O profeta teve uma visão ainda mais profunda. Segundo ele diz que no meio do ser, ou seja, no centro do anjo, existem 4 criaturas vivas e que essas criaturas formam um humano com 4 faces e que cada uma dessas faces teria 4 asas. As pernas eram retas e os pés tinham patas de vaca e os anjos brilhavam. Ou seja, você conseguiu formar a imagem na tua cabeça de como seria esse ser? E embaixo de cada uma dessas trocentas asas que esse querubim tem, apareciam então mãos humanas. Tá ficando pior, né? Parece um Transformer, mas não é, gente, é um anjo. Vamos acreditar, hein? Cada uma das 4 faces desse anjo possuem uma aparência. Uma face é de humano, outra face é de leão, outra face é tipo de uma vaca, um boi, e a 4ª face é de águia. Ou seja, é muita aberração, gente. Não é essas coisinhas fofas que a gente acha que é querubim. É uma coisa bem estranha. Curiosamente, esses seres que eu narrei aqui agora como sendo os querubins, eles se parecem mesmo com aquelas bestas mitológicas da Mesopotâmia. Especialmente a figura de Yamaço, que é esse deus da Mesopotâmia que tinha asas de águia, corpo de leão e a cabeça de um rei. Coincidência? Acho que não. Inclusive também é bem similar a uma outra coisa que a gente conhece do passado. A esfinge. A esfinge tem cara humana, corpo de leão. Ou seja, os anjos seriam descendentes dessas criaturas mitológicas da Mesopotâmia? Ou será que é o contrário? Já os serafins, mudando um pouco de assunto, eles têm 6 asas. 2 dessas asas servem para voar. 2 para cobrir a face e outras 2 para cobrir os seus próprios pés. E eles são descritos dessa forma no livro de Isaías. No cristianismo medieval, os serafins eram tipo chefões dentro da hierarquia dos anjos. O nome deles provém da palavra seraf, que quer dizer queimar. Ou seja, serafins são aqueles que queimam. Queima onde, gente? Espero que não seja no fogo do inferno. Eu que não quero ver um anjo queimando. Hein? O nome hebraico de uma serpente venenosa que queimava no deserto era saraf. E também no Egito Antigo existiam muitas referências de serpentes que queimavam, e essas referências, inclusive, foram utilizadas muito pelos faraós do passado. Como, por exemplo, no Egito, eles usavam essas cobras
em seus adornos. Os querubins e os serafins, então, são bem estranhos, né? A gente já viu que eles não têm nada a ver com aquela imagem que a gente tem. Mas eles não são os seres mais estranhos da Bíblia. Pelo contrário. Os alfanes são os anjos mais estranhos da Bíblia porque eles possuem rodas. Eles são seres em formato de roda que gira. Eles são descritos como sendo rodas de ouro cheias de olhos que giram. Exatamente igual essa imagem aí. Essas rodas, elas giram e ao mesmo tempo que elas giram, elas fazem um efeito antigravitacional que flutua no ar. E é daí que vem a história das rodas de Ezequiel, porque foi a visão que ele teve. Ele viu um negócio com rodas e olhos que girava no céu. E aí ele descreveu a visão. E aí as rodas de Ezequiel. Mas de onde será que essas rodas provêm? Será que elas são algum tipo de tecnologia? Talvez. Inclusive, dá para fazer um paralelo sobre a história das rodas de Ezequiel, sobre essa visão dessas rodas, com a ufologia bíblica. Sim, isso existe, tá? É um campo de estudo que estuda as questões ufológicas e as aparições ufológicas que existem dentro da Bíblia. E a roda de Ezequiel é a questão mais forte do tipo, Ezequiel teve contato com uma nave e não com um anjo. Por causa da tecnologia, por causa das rodas. E principalmente o negócio flutua no ar, né? Como se não tivesse gravidade, enfim, algum dispositivo antigravidade. Essa teoria é inclusive muito similar à teoria do Eric von Däniken, tá? Do Eram os Deuses os Astronautas. E se você ainda não assistiu a entrevista que eu fiz com ele aqui, ó, tá top. É tipo a mesma coisa, só que ao invés de pensar que os deuses eram os astronautas, tipo os deuses do passado, agora entende-se que os anjos também eram os astronautas, os anjos também eram alienígenas. Toda essa coisa que eu tô falando pra vocês, eu não tirei da minha cabeça, não é tipo fonte águas de Lindóia, pelo contrário, essa história está no livro de Barry Downing, The Bible and the Flying Saucers, ou seja, a Bíblia e os discos voadores, que segue essa questão da ufologia bíblica também. Os ufólogos mais recentes, tá, os que estudam essa questão da ufologia bíblica, acreditam que o que Ezequiel viu não foi um anjo, mas sim foi um OVNI. Por causa desse estranho formato aí que o Alfanim tinha, que é aquele anjo que eu falei pra vocês que gira, é um anjo em formato de roda, tá? Por causa do formato, os ufólogos acreditam que não era um anjo, mas sim um OVNI. E nós não temos mais informação sobre essas rodas em lugar nenhum. A única vez que ela foi mencionada na Bíblia foi por Ezequiel e depois nunca mais ninguém falou sobre nenhum tipo de anjo em formato de roda aparecendo. Ou seja, parece que Ezequiel foi premiado. Então, se o paraíso for real e depois que a gente morrer, a gente estaria condenado a viver uma eternidade no paraíso e essas criaturas estão no paraíso, significa que quando você morrer, você vai ter que conviver com essas criaturas bizarras. Então é bom a gente já ir se acostumando, né? E é exatamente por isso que eu fiz esse vídeo. Já que a gente vai ter que conviver com elas, por que não aceitá-las desde já? Aceitar que os anjos não são assim, mas são assim? Eu acho que é melhor, a gente fica mais livre de paradigmas. Esse foi o vídeo, eu espero de verdade que você tenha gostado. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com alguém, sabe? Porque o YouTube, por o YouTube mesmo sozinho, ele não vai fazer nada, entendeu? É a gente que tem que fazer. Então eu conto com vocês para vocês compartilharem o vídeo, conto com vocês para vocês darem muito like, muito share, comentarem muito. Então, até os nossos próximos vídeos. Goodbye!